Bem-vindos ao podcast O Meu Maior Tesouro. É um prazer ter você aqui comigo para mais esse episódio. Eu quero te agradecer por ter nos acompanhado até aqui. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. Assista os outros vídeos que nós temos disponíveis aqui no canal. Eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Eu quero agradecer também aos meninos do podcast por serem os nossos patrocinadores. A Explain é a patrocinadora oficial do Meu Maior Tesouro. E meninos, estou ansiosa por esse episódio, então roda a vinheta. Bom, eu tenho certeza que você já sabe quem está aqui comigo, mas eu gostaria de apresentar essa amiga tão querida e especial que hoje veio aqui falar sobre o maior tesouro dela também, que é Cristo. Eu acho que faltam palavras para falar tudo o que ela faz, mas Ana Karen, seja bem-vinda ao podcast O Meu Maior Tesouro, essa amiga tão querida e especial que a minha profissão me deu, médica, mãe, esposa, professora, palestrante e atleta, entre mil outras coisas que essa super mulher faz. Então, bem-vinda, muito obrigada por aceitar o meu convite, obrigada por aceitar o convite do Senhor. É um prazer te receber aqui, viu? Obrigada, Sil. É um prazer estar aqui falando daquilo que é realmente o nosso maior tesouro, né? Que é tudo que Deus tem feito na nossa vida, na minha vida. Então, estou ansiosa para falar tudo que Deus fez e faz todos os dias. Eu estava bem ansiosa por esse episódio, porque eu tenho certeza que grandes coisas o Senhor fará hoje. E eu queria começar pedindo para você se apresentar um pouquinho. Eu acho que eu esqueci de muitas coisas. Então, eu sou médica, cardiologista, especialista em insuficiência cardíaca. Sou esposa do Eduardo, com quem eu tive 2 meninas lindas, Manuela e Micaela. Além disso, sou professora da Universidade Positivo. Sou speaker de alguns laboratórios também. Trabalho atualmente hoje no Hospital de Clínicas, no Hospital Marcelino Champagnat e no Hospital Cruz Vermelha, né? Lá no Hospital Cruz Vermelha eu sou a coordenadora da cardiologia atualmente, né? Então, da residência de cardiologia. Às vezes até eu esqueço tudo que eu faço, mas a princípio é isso. Gosto de correr, né? Então, quando você falou que sou atleta amadora, mas gosto de correr. Já fiz 3 meias maratonas. E estou indo para a 4ª, agora daqui um mês. Acho que Meu Deus, já tenho agendado a próxima. Já tenho agendado mais 2, na verdade, esse ano ainda. Acho que é isso. Nem eu lembro, às vezes, tantas coisas que eu faço. Mas é basicamente isso. Estávamos conversando, né, agora há pouco, sobre as coisas que ela dá conta no dia, né? Porque a Ana faz muitas coisas. Para você que não acompanha ela no Instagram, siga a Ana no Instagram. Você vai olhar a rotina dela e vai ver que você pode fazer mais coisas no seu dia também. E é muito engraçado, né? Porque a rotina das mulheres, especialmente, ela é uma rotina muito cansativa. Porque nós que somos mães, principalmente, você precisa pensar no uniforme, no lanche da escola, no jantar, né? Nas crianças, no marido. Como é que você faz para ter a tua vida tão organizada assim e ainda conseguir um tempo para Deus? Eu acho que tudo é uma questão do que é prioridade na tua vida. Porque aquilo que é prioridade na tua vida, você arranja um tempo. Você organiza e você coloca na tua agenda. Isso é de fato, assim, eu falo às vezes até para os pacientes, né? Que eles nunca têm tempo para fazer atividade física. Que rotina, né? Mas eu falo para eles, tá, mas e se de repente o teu filho ficasse doente? Você não ia arranjar tempo para cuidar dele? É a mesma coisa na nossa vida, né? Então, tudo aquilo que é prioridade, você consegue organizar, né? Então, a minha rotina, assim, antes de mais nada, assim, eu tenho que agradecer muito ao meu marido também, né? Porque ele é peça fundamental para que tudo que eu faça, eu consiga fazer, né? Então, ele me ajuda demais, assim. Ele é o meu grande incentivador, né? A pessoa que está ali comigo o tempo todo, então ele me ajuda muito com as meninas, né? Então, ele realmente é a pessoa com quem eu conto muito, assim, né? Agora, eu sigo muito aquilo que eu me programei a fazer. Então, eu tenho o tempo certinho, eu tenho horário tudo justinho, assim, eu começo tal horário, vou até tal horário fazendo tal coisa, e depois eu vou fazer isso. Então, eu sigo muito à risca a minha rotina de horários, assim, né?
E uma das coisas que eu gosto muito de fazer é, quando eu estou em casa, eu estou para as meninas, né? Então, claro, eu trabalho em casa também, até porque muitas vezes eu preciso, às vezes reunião, às vezes, né, artigos, preparar prova, enfim, né? Mas eu tento, sempre que eu estou em casa, ter um tempo com elas, né? Então, um tempo de orar com a Manuela, né? Então, a Manuela está com 11 anos agora. Então, ela está numa fase em que ela precisa ter um fundamento no Senhor, assim, na palavra, né? Então, até eu falei pro meu marido, o Du, né? Que eu falo algumas vezes Du. Que agora a gente está numa fase muito madura em relação à nossa fé, aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente já viveu com Deus. Ela não. Ela está criando agora as histórias dela, né? E ela não pode se basear na nossa fé, naquilo que nós vivemos. Ela tem que ter as próprias experiências com Deus, né? Então, isso é uma coisa que a gente sempre prioriza com ela, é isso, né? É ter um tempo com ela, é ter tempo de Bíblia com ela, né? Ensinar coisas, ela estar na igreja, a gente leva, a gente está junto, né? Então, de orar junto com ela. Então, essas pequenas coisas, por que eu tenho tempo para fazer? Porque é prioridade, né? Então, eu priorizo isso com ela. Então, esses dias ela teve uma crise existencial porque ela tirou 8 e 9 na prova. E aí, tadinha, né? É a verdade dela, assim, né? Ela estudou, ela se dedicou e ela não foi bem para ela, né? Então, ela chorou um monte e o que eu fiz? Não adiantava falar nada, assim, né? Até porque, às vezes, eu tenho até medo do que eu falo para ela, porque eu também não tirava notas vermelhas, né? Então, às vezes, eu ficar falando, né, é assim mesmo, a gente tira a nota vermelha, ela vai saber que não, porque eu não tirei, né? Então, apesar que 8,9 não é para nota vermelha. Mas o que eu fiz? 8,9 é quase um 9, né? Então, vai ser. Mas aí eu sentei com ela e orei, e falei, Deus, né, o Senhor conhece o coração dela, sabe que ela está frustrada. Então, né, consola o coração dela, que ela que ela saiba que isso não é demérito, que ela não errou, que ela não falhou, que eu estou orgulhosa dela, independente do que ela faça, que o que conta muito mais é a preparação até eu fazer a prova e não a prova em si, que ela vai ter outros momentos, mas que ela pode encontrar no Senhor a força, o direcionamento para enfrentar esses momentos, né? E aí, passado esse tempo, ela chorou um monte, porque ela é manteiga derretida igual eu. E depois, no dia seguinte, eu acordei e tinha uma mensagem, um áudio no meu celular agradecendo, assim, sabe? Dizendo que me amava pelo que eu era, assim. Então, de fato, se eu for comparar das outras mães, assim, em geral, né? Tem outras mães que têm muito mais tempo em casa. Tem muito mais tempo com os filhos, né? É a mãe que lava todas as roupas, que passa toda a roupa, que né, vê tudo, faz o almoço, dá banho. Eu não sou essa pessoa, né? Eu tô lá, meu marido me ajuda muito nesse sentido, então muitas vezes é ele que dá a janta, né? Se eu tenho algum compromisso, ou chego depois, ou, né? Enfim, nós trabalhamos muito juntos em relação a isso. Então, se eu for comparar muito com essas mães, talvez eu pareça que eu não seja a melhor mãe do mundo. Entretanto, tudo aquelas que precisam, quando elas precisam se sentir amadas, quando elas precisam se sentir seguras daquilo que elas têm, né? Eu tô lá. E eu priorizo as coisas que são importantes para elas, né? Então, existem situações que eu sou insubstituível na vida delas, Sim. né? E então, em todas essas situações, eu estou lá. Nem que eu me desdobre, assim, uma época eu estava no INCOR, olha só, você me fez uma pergunta, eu já fui longe. Mas uma época eu estava no INCOR, e a Manu ia ter a apresentação do final de ano, ia ser numa quarta-feira. Obrigada, escola. Né? E como que eu ia fazer? Eu estava em São Paulo e era a apresentação de final de ano dela. Puxa, né? Eu podia não ir. E tá tudo bem. Né, era estágio eletivo, né, da residência na época. Tá tudo bem não ir, acontece, né? Provavelmente em algum momento eu vou perder Sim. alguma coisa das meninas, né? Mas eu sabia que era importante para ela. O que eu fiz? Eu terminei o estágio, peguei um avião, cheguei para a apresentação, vi a apresentação dela, peguei um ônibus e cheguei no outro dia em São Paulo às 6 da manhã. Meu Deus. Por quê? Porque ela é a minha prioridade. Então, quando as coisas que são prioridade, você organiza tudo para que você consiga fazer, entendeu? Então, eu acho que é isso. Eu tenho o problema, às vezes, de não dizer não. Né? Às vezes, talvez eu deveria dizer não para algumas coisas e talvez isso tornasse um pouco mais fácil as coisas, né?
Mas eu tenho uma frase que eu falo, e que eu falo até brincando para as minhas amigas, eu tenho amigas que têm funerária, e eu escrevo na minha lápide, você não é obrigado. Então, você não é obrigado a nada. Agora, se você disse sim, então faça bem feito. Sim. Então, tudo aquilo que eu digo sim, eu organizo a minha vida para que eu faça acontecer. Então, esse negócio, não deu certo, pois é, que pena, não deu certo, não consegui, né? Desculpa. Não existe para mim, assim. Então, não diga não. Então, se você acha que você não vai conseguir, tá tudo bem não fazer, entendeu? É isso que eu penso. Tá tudo bem você dizer não, não consigo. Não tem nada de errado. Agora, se você disse sim, né? Então faça. Sim. Você não é E obrigado. bem feito. E bem feito. É o que eu penso. Fazer de qualquer jeito, cara, você não é obrigado. Por isso que eu falo, né? Quero que esteja escrito na minha lápide. Você não é obrigado. Porque não é. Agora, se você pegou, faça. Se comprometeu. Se comprometa. Eu acho que esse se comprometer, se envolver, priorizar, eu acho que é a chave, entendeu? Que quando você se organiza, você consegue. A verdade é que a gente, no dia a dia, em geral, as pessoas, elas têm o seu tempo para descanso e tá tudo bem, tem que ter, ok. Sabe, acham que não precisa se envolver tanto com as coisas. E eu acho que tá tudo bem. Essa é uma escolha que eu fiz de fazer tantas coisas. Só que se eu fiz, eu vou fazer todas elas, entendeu? Honrar com os compromissos. Honrar com os compromissos, com a palavra, com tudo. Então, eu acho que essa é a minha verdade, talvez, sabe? Talvez eu pudesse falar mais não para algumas coisas. Talvez. Mas fazer as coisas acontecerem, isso para mim, assim, sabe? Gera muita satisfação, realização, assim. Sim. Então, é a minha verdade, né? E como é que foi tua história com Cristo? Você nasceu num berço cristão? Como é que foi para você? Não, eu nasci num lar católico, né? E católico mesmo, assim, né? Praticante? Praticante, assim. Tanto que eu fiz catequese, eu fiz crisma. Quando eu comecei a namorar o Du, eu fiz ele fazer crisma, porque eu queria casar com alguém dentro da igreja, né? E tudo mais. Levava ele nos grupos dos adolescentes, assim. Então, eu realmente era envolvida com isso. E na época que eu estava no ensino médio, eu tive uma amiga, uma super amiga, até hoje nós somos amigas, né? E ela se converteu. E você sabe, né? Aqueles crentes chatos inicialmente, assim. Todos nós fomos um dia, né? Aqueles crentes que fala. Meu Deus do céu, que saco, né? Não é saco, na verdade, é porque a pessoa tá tão cheia, apaixonada, que você quer que todas as pessoas vivam aquilo. Sim. Então, para nós que não éramos, né? Parece chato, assim, né? Mas enfim, ela falou tantas vezes, assim, que eu falei, tá, eu vou lá um dia com você na tua igreja. Ela era do tipo que ela ia lá na minha casa, deixava aberta a Bíblia, sabe, assim, nos lugares só pra eu ler, assim, tipo, né, ver se eu entendi. E aí fui. E aí naquele dia foi muito especial o culto, assim, e no final o pastor falou assim, quem quiser aceitar Jesus e tudo mais, eu fui lá na frente, aceitei Jesus. E fui para casa e contei para minha mãe. Falei, mãe, aceitei Jesus. E minha mãe ficou chocada, assim. Ela falou assim, você sabe o que você fez? Aí eu falei, aceitei Jesus? Daí ela disse, não é só isso, né? Você largou tua igreja, você largou tua fé em todas as outras coisas que a gente acreditava e tal. E eu me lembro e aquilo foi um choque para mim. E eu entrei no meu quarto pedindo perdão. Deus, perdão, desconsidere isso que eu fiz hoje. Perdoe por abandonar as outras crenças, né? Enfim, e aí chorei, pedi perdão, enfim. E fiquei nessa. E nessa fase eu entrei ainda mais no catolicismo, né? Naquele catolicismo mais avivado, assim, né? E fui. Só que Participando do grupo de jovens e retiro, tudo, assim. Só que a gente sabe, né? Quando você aceita Jesus, não é só um ato qualquer, né? Não é da boca para fora. Não é da boca para fora. Quando você diz que você recebe, né? Que você pede para o Espírito Santo habite na tua vida e a palavra, ela começa a ter verdade. Isso é uma coisa que uma amiga minha fala. Eu tenho uma amiga que nossa, é uma delícia de ouvir, assim. Ela tem um conhecimento da palavra que é transformador, assim.
ela pega uma palavrinha qualquer, assim, se ele não dá nada e traz uma verdade, assim. E ela falou uma coisa que ela sempre fala no nosso grupo, que não tem como alguém que leia a Bíblia mesmo, todos os dias, não seja transformado. Sim. Não tem como. Por mais que inicialmente pareça bobagem, né? Às vezes você nem entendeu direito o que você leu, né? Lendo por protocolo, né? Eu quero terminar de ler a Bíblia, então eu vou ler mesmo que eu não entenda. Parece que é inofensivo, né? Parece inofensivo, exato. Mas não tem como. Sim. Né? A verdade, a palavra de Deus, ela te transforma, né? A Bíblia mesmo fala isso, né? Que ela não tem como você sair igual. E eu acho que até mesmo por estar tão envolvida na igreja, né, que eu comecei a me envolver mais, estar lá, eu pedi muito para Deus aquilo, entendeu? Mesmo não estando no lugar que talvez hoje eu não estaria, né, por ter um conhecimento diferente hoje, né, ao estar lá, mesmo não estando no lugar que eu achava que, né, que hoje eu vejo que não era o lugar que eu deveria estar, talvez, eu estava lá pedindo, Deus, transforma meu coração, eu quero ter mais de Ti, eu quero ter mais a Tua presença, mais a Tua verdade. E isso foi me transformando até que um dia a minha mãe foi num aniversário de casamento na igreja que eu tô hoje, que é a Igreja da Restauração, né? Igreja Batista, na época, lá de Rio Branco do Sul. E minha mãe vendo, né, que eu tava nessa anseio por mais de Deus, falou assim, por que você não vai nessa igreja? Que não era a igreja. Que não era a igreja da minha amiga, porque minha amiga, ela era da Quadrangular, uma quadrangular aqui de Curitiba, lá de Curitiba, né? Aqui de Curitiba. E essa era em Rio Branco do Sul, que é onde eu morava, né? E a minha mãe falou assim, por que você não vai lá, né? E era assim, essa minha tia e toda essa parte dessa família, assim, né? Toda, eles tinham recém se convertido nessa igreja, né? E todo mundo, assim, uma galera tinha se convertido nessa igreja. Então, ela estava bem numa época em que a nossa igreja cresceu muito, assim, né? Ele falou, vai lá, conhece uma dessas, você gosta e tal. E eu fui. E fui muito acolhida lá, sabe? Nossa, que sabedoria da tua mãe, né? Pois é. Porque, assim, uma católica praticante, ela viu, eu acho que você falou muito das tuas filhas, né? Só te cortando um pouco, mas fazendo esse parênteses, de você ver a necessidade das tuas filhas e você aprendeu isso com a tua mãe, porque ela olhou para tua necessidade, que não era aquilo que talvez ela quisesse para você. Ela queria que você continuasse caminhando com ela na igreja católica. Mas quando ela viu que não estava sendo suficiente para você, que você queria trilhar outro caminho, que talvez você não tivesse direção, ela te direcionou. Que lindo isso, né? Foi. Porque é sobre Deus, não é sobre a igreja X, ou, né? É sobre Ele mesmo. E que tua mãe teve uma sacada genial ali, né? Não, genial. E aí foi muito legal, porque daí eu me senti acolhida e desde aquele dia eu comecei e não parei mais de ir. Nessa igreja, que é a minha igreja até hoje. E aí lá, nossa, Deus transformou a minha vida. Na época eu namorava o Du já, né? Então eu namoro o Du desde os 14 anos. Meu Deus. Eu falo que a Manuela jamais vai começar a namorar com 14 anos. Até porque tá ali já. Exatamente. Mas é claro, né? Era outra realidade, era outro conhecimento. Então, eu comecei a namorar com ele com 14, eu fui pra igreja, então orei e falei, Deus. E assim, desde o começo, falei, Deus, se não for pra ser, quero que seja alguém segundo o teu coração. E ele não estava na igreja, né? Então ele me deixava, era muito engraçado, porque ele me deixava na igreja e ia com a minha mãe jogar bingo. Sério? Juro. E aí depois eles jogavam bingo e depois eu me buscar. Assim, sabe? Então, ninguém era lá na minha casa, só eu que tinha me convertido. E eu orei e falei, Deus, se for para ser realmente, eu quero que ele se converta neste dia, neste local. Se não for, eu estou disposta a largar ele. E já estava 1 ano e pouco com ele. Porque eu não quero nada que não seja aquilo que o Senhor tem para mim. Né? Eu estava ouvindo um podcast agora, eu estou ouvindo já há alguns dias, né? Um podcast do Luciano Subirá, que é Viva a Família. Muito legal. E ele fala sobre a história da vida dele, né? Dele com a Kelly e tal. E uma das coisas que ele fala, assim, nesse podcast é isso, né? A Bíblia, ela fala muitas coisas sobre o Espírito Santo de guiar. Mas sobre desejos pessoais, você tem autonomia para escolher. Sim. Né? Deus não com quem casar. Com quem casar, qual profissão você vai fazer física, né? Então, assim, cuidar do seu corpo ou não. Assim, você é livre para fazer isso, né? Você tem, né? E Deus vai te abençoar, seja qual seja a tua escolha, desde que você sujeite as tuas escolhas para Deus, né? Agora, não precisa necessariamente ser, né? Você pedir. Porém,
Se você pedir, Deus vai te direcionar. Sim. Né? Então eu falei, Deus, se não for para ser ele, eu não quero mesmo. Se não for ele que o Senhor tem no teu coração, assim. E aí ele se converteu naquele dia, naquele lugar, sabe? Juro. Como você tinha conversado com Deus. E aí eu sou tipo aquela, né? Ela falava, não, mas tá aqui, você molhou o algodão, não, mas eu quero mais um. E aí Ouro Ferdinando. E eu falei, não, tudo bem, Deus, então eu entendi, acho que é ele mesmo, mas eu quero que ele consiga tal emprego naquele lugar. Ele conseguiu. E aí eu tive certeza. Eu tive certeza que era ele, né? Então, ele se converteu, a gente viveu junto dentro da igreja, teve um namoro santo, casamento santo, né? Então, isso é uma coisa que eu entendo que é proteção na vida das meninas, né? Também, porque gera, né, gera uma bênção que né, é tipo uma maldição familiar, mas uma bênção familiar, entendeu? E aí foi que eu vivi, né, dentro da igreja e tudo mais. E em relação às escolhas, eu acho que todas as minhas escolhas, elas sempre foram guiadas assim. E eu acho que a escolha da medicina é o maior exemplo disso, assim, que eu vivi com a escolha da medicina. Quando eu... Tem alguém médico na tua família? Não. Você é a primeira médica? Primeira médica. Na verdade, eu tenho uma prima, muito distante, a gente ainda não tem relacionamento, e eu, né, pra falar bem a verdade, quando eu escolhi medicina, eu nem lembrava que ela era médica. Então, não teve nenhuma influência mesmo. Então, inicialmente, o Du fazia engenharia civil. E aí, quando eu entrei na época do terceirão, eu falei, não, vou fazer arquitetura, né? Vamos trabalhar junto e tal. E aí, estudei. Gente, eu sempre fui uma boa aluna, sempre uma das melhores da minha turma. Nunca a melhor, mas sempre entre as melhores da turma, né? E fiz cursinho, estudei super bem, ia super bem nas provas e tal, e não passei em arquitetura. E eu tenho isso, é algo entre eu e Deus, que se tem algo assim que não dá certo, opa, pare e vai entender o que está acontecendo. Exatamente. E aí, para mim, foi isso. Falei, Deus, opa, se eu não passei arquitetura, talvez tenha algo que eu preciso entender aqui. E aí eu comecei a orar, voltei pro cursinho e falei, Deus, eu quero fazer aquilo que o Senhor tem para mim. E aí, na época, coisas que me chamavam a atenção, assim, né, eu tenho uma personalidade muito forte, muito decidida, muito teimosa, às vezes, assim, né, de querer convencimento, de um poder de convencimento, às vezes, até. Então, eu pensei, né, arquitetura por causa do Du, direito por conta dessa meu temperamento. E uma das coisas que me chamou a atenção, não sei te dizer porquê, talvez pela dificuldade em passar, eu pensei, pô, medicina é legal, né? Tipo, imagine passar em medicina. Um desafio. Um desafio. Desafio, eu amo desafios. E aí, o que eu fiz? Comecei a orar em relação a isso. Deus, eu quero que o Senhor direcione, né? Não quero nenhuma decisão por mim. E daí, na época, na minha igreja, tinha um grupo de oração. E aí, eu levei lá no grupo de oração os números dos cursos, não qual curso era. Sabe? 21 era medicina, 17 direito e 7 era arquitetura. Eu falei assim, ó, tá aqui, orem por esses números. O que é? É o curso que eu vou fazer, eu não quero que vocês saibam qual é. Para que não gerasse nenhum tipo de indução, assim, sabe? E ao final desse período, estava chegando a época de fazer a inscrição no vestibular, eu falei, e daí? Ela disse, olha, não sei, não entendo muito porquê, mas algo, toda vez que a gente começava a orar, a gente pensava no número 21. Já era algo que estava já queimando, assim, né, no meu coração, é 21, então tá bom, vou fazer medicina. Me inscrevi para medicina. Engraçado, né? A gente faz uns acordos com Deus, a gente faz umas coisas. A gente coloca ele pensando Deus olhando pra gente, fazendo o número, porque eu sou assim também. A gente escrevendo o número do curso que você quer fazer. Eu fico pensando o que Deus, a paciência que Deus tem que ter com a gente, né? Porque parece tão bobinho, mas quando eu não sei você, mas eu me sinto tão especial, tão importante quando Deus responde uma oração que é só eu e Ele que sabemos. Coisas talvez que... Às vezes eu falo para Deus, eu queria muito isso. Só Ele sabe. E aí, ou eu ganho, ou consigo aquela coisa. É assim, eu me sinto uma filha tão mimada, tão especial para Deus, porque às vezes é uma coisa tão bobinha, mas Ele ouviu a minha oração. Ele me respondeu. E é tão gostoso isso, né? Eu convido você a fazer. Se você não teve essa experiência ainda de conversar com Deus, uma coisa muito particular, de ser só você e Ele, faça isso. Tenha essa experiência, porque Deus responde às nossas orações.
Eu tenho certeza que se você pedir com fé, e se for alguma coisa para edificar o nome dele, porque, por exemplo, Sim. uma escolha de uma profissão, hoje você trabalha também para edificar o nome dele. Então não adianta pedir coisas que não vão edificar o nome do Senhor, porque a gente tem que saber o que ora, né? Mas se for alguma coisa para edificar o nome dele, eu tenho certeza que ele vai responder a tua oração e você também vai se sentir uma filha, um filho muito amado por ele. Então faça isso. E depois vocês me contam aqui nos comentários como é que foi a experiência de vocês. E aí, naquele ano, você vê, né? Deus, ele coloca umas coisas que você pensa que é inacreditável, né? As coisas como que elas acontecem. E aí nós íamos num retiro de jovens, todos nós, e o retiro de jovens foi cancelado nem lembro muito a razão. E no mesmo final de semana ia ter retiro de homens. Como eu já tinha pago, acho que tinha poucos inscritos, eu acho que era isso. Como eu já tinha pago, eles convidaram quem quisesse aí no retiro de homens também, poderia ir. Meu pai ia, o Du ia, eu falei, quer saber? Eu vou também. E fui nesse retiro. E lá estava o Selmo, ele era da Jocum na época. E no meio de uma das pregações, eu fui e levei meus livros para estudar e tudo, porque sempre ia nos retiros para estudar. E aí, numa das pregações, eu estava até num canto, assim, né, meio longe dele, ele veio até mim, orou por mim e falou assim, eu te vejo entre grandes homens. Mas não é qualquer homens, eu te vejo passando por grandes homens, sendo influência nesses grandes homens, né, estando ali no meio deles. E se você está fazendo um curso vestibular, o que você entende disso? Já passei. Né? Pronto, era a resposta que eu queria, chorei um monte, falei, é isso, vou passar no vestibular. Fiz tudo, continuei estudando, fui super bem na prova e fui pegar o resultado lá onde tem, né, na Praça Santos Andrade. Porque eu tinha certeza que ia passar. Foi preparada? Fui preparada. E não passei. E não passei por 3 décimos e aquele ano rodou até quase meu nome e não entrei na faculdade. E eu fui te dizer que meu chão caiu. Falei, Deus, como assim? Como assim? Cadê os grandes homens que eu ia andar? Não, e assim, eu submeti o meu desejo, né, à tua vontade. E aí eu estou aqui agora e não passei de novo. Para o meu pai era bem difícil pagar um curso, né? Então, se eu quisesse fazer de novo, eu tenho certeza que ele ia pagar e tal, fazer cursinho de novo. Mas, sabe? Puxa, eu orei, Deus. Parece que se você ora, você tem que ter, não é? Ainda mais se você tem uma resposta, uma palavra. Chorei muito. Falei, Deus, eu não sei o que o Senhor tem para mim. Mas eu quero que o Senhor tire isso do meu coração. Eu quero entender, né? E aí, naquele ano, abri um curso de tecnologia em radiologia no Cefet. E aí, era um curso voltado na área de saúde, né? E eu tinha feito Cefet, né? Tive ensino médio Cefet. Como eu falei, né? Pro meu pai já era mais difícil, né? Tá pagando o cursinho de novo. Falei, eu vou me inscrever. E aí, me inscrevi no curso e eu passei em primeiro lugar geral. A minha nota era suficiente para eu passar em primeiro em qualquer curso do Cefet. Uau. O que eu entendi na época? Eu falei, Deus tinha realmente, era para eu ir para a área da saúde, não tinha como eu pensar em tecnologia e radiologia porque não tinha no Cefet, e Deus não só me deu a oportunidade de fazer, como honrou a minha vida. Sim. Em nenhum momento eu pensei que era mérito meu, sabe? Eu olhei aquele primeiro lugar e pensei, esse primeiro lugar é Deus falando ao meu coração que Ele ouviu e que Ele está honrando a minha escolha. Que não foi demérito não ter passado no curso, né, no vestibular. Não. E sabe assim, Deus falou assim, olha, eu sei do teu coração, eu sei que você abriu mão das tuas escolhas para estar dentro do centro da minha vontade. Então, eu não vou deixar só você passar, como eu vou deixar você passar em primeiro. Uau. É assim que eu entendi. E aí eu não tive dúvida, fiz o curso, fiz o melhor por mim, sabe? Do curso, trabalhei na área 2 anos. E para mim estava tudo certo, era isso que Deus queria desde sempre, beleza. E Parou aí, o cursinho, desistiu. Desisti do cursinho. Tipo Eu até assim, a minha profissão agora vai ser essa e é isso. vida que segue. Vida que segue. E aí um dia minha pastora me emprestou um livro que eu gosto de ler, né? Então eu sempre li e esse livro falava sobre os sonhos de Deus. Nossa, eu não lembro o título, até se alguém souber o título desse livro, mas tinha uma asa na frente, assim, 2 asas assim na frente. E eu sei que ele falava sobre os sonhos de Deus.
até quem sabe eu tenho vontade de ler esse livro de novo e eu não consigo me lembrar o nome dele. E aquilo aquele livro me incomodou o tempo todo, do começo ao fim. Eu falei, gente, não é isso. Deus honrou, ok, mas ainda não é isso. E aí eu peguei e falei pro meu marido, falei, na época a gente já tinha casado, eu falei, amor, eu vou tentar medicina de novo. E aí naquele ano eu tentei medicina e eu passei para a segunda fase. Sem cursinho, sem nada. Sem nada. E, gente, isso já era super difícil, né? Eu levei um susto, pra falar bem a verdade. Daí, tanto que eu trabalhava na Vicente Machado, eu desci no positivo da Vicente Machado e falei assim, pelo amor de Deus, eu passei para a segunda fase, tem alguma coisa que eu possa fazer, alguma coisa que eu possa estudar? E eles deixaram eu fazer os cursinhos, os aulões de véspera, sem pagar nada, assim, na época. Só que, claro, naquele ano eu não passei, mas foi o que eu precisava para voltar para o cursinho. Voltei para o cursinho e passei na Federal, em Medicina. Uau! E aí fiz o curso, né? Histórias, eu tenho, todas as minhas histórias são muito intensas, né? Então, eu fiz o curso, fiz eletivo fora do país, eu fiz, né, em Londres, meu eletivo fora, grávida da Manuela. Grávida? Grávida da Manuela. E você planejou a gestação da Manu? nos mínimos detalhes. Sério? Eu engravidei no mês que eu queria engravidar. Só não contava que ela ia ter restrição de crescimento, mas essa já é uma outra história que também é intensa, como todas as minhas histórias. Mas aí me formei, né? Optei por não fazer residência naquele ano, porque ela era muito pequenininha, queria ficar com ela, fiquei com ela. E aí depois eu já queria cardiologia e fiz clínica médica, passei aonde eu queria passar, que era no HC. Fiz clínica médica e no final da clínica médica eu tinha certeza que eu queria fazer cardiologia no HC. E, gente, eu era... Da onde que veio a cardiologia? Do terceiro ano, esse foi assim, no terceiro ano eu tive aula de fisiologia, e eu achei super difícil cardio. Desafio. Desafio, né? Falei, ai, eu achei a matéria mais difícil, falei, essa que eu quero fazer. E inicialmente até era cardiopediatria, e depois, quando eu fiz estágio de pediatria, eu falei, não quero pediatria, não. Aí pegou insuficiência cardíaca. Então, mas aí é que vem a história da cardiologia no HC. Eu tinha certeza que eu queria cardio no HC. Todos os professores lá, eu era, sabe, eu tava lá, todo mundo me conhecia. Eu lembro que tinha até os enfermeiros da cardiologia falando, estamos te esperando, sabe? Tinha uma expectativa dos professores de todo mundo que eu ia fazer cardio lá, né? Então, as pessoas gostavam de mim, né? E queriam que eu estivesse lá. E eu ia muito bem, assim, né? Então, eu não era uma residente ruim, não. Eu sempre fui muito boa, eu estudava e tal. E eu tinha certeza que eu ia fazer cardio lá. E tanto é que eu não fiz provas em muitos lugares. Eu fiz provas no HC e na Santa Casa. Só nos dois? Porque eram os únicos lugares que eu achei que poderia fazer cardio, né? Santa Casa por desencargo de consciência. De consciência, tinha certeza total. que ia passar no HC. E aí eu não passei no HC. E aí passei só na Santa Casa, e na Santa Casa eu passei em primeiro lugar. Uau, como que pode, né? Ninguém explica as coisas que Deus tem pra você. Ninguém explica. E aí, gente, chorei de novo, né? Falei, Deus, como assim? Vou, mas eu não quero. O Senhor me deu uma palavra, né? Que ia me colocar nos melhores lugares, entre grandes homens, e tô aqui eu, né? Eu sonhei que estaria no HC. Passei meus últimos 30 dias, eu fiz o meu eletivo. Meus últimos 30 dias foi na cardio. Eu passei 30 dias na cardiologia sabendo que eu não ia estar lá. Então, só Deus sabe o quão... Ó, eu vou chorar. O quão difícil para mim foi esse período, sabe? Porque, puxa, eu tinha entendido até então que, né? E aí eu falei, Deus, né? Me ajude. Será que é para fazer ano que vem? O que eu vou fazer? E aí, no Natal daquele ano, ainda não tinha aberto as inscrições, né? Para residência, para a matrícula da residência. No Natal daquele ano, no culto, assim, o pastor que estava lá, não era meu pastor, era o pastor Tiago, né? Que é um dos pastores lá da igreja. Ele falou assim, olha, Deus me fez mudar a pregação, a minha palavra para hoje. E aí ele falou sobre você plantar e colher até 100 por um. Sabe? De você olhar os campos e você crer naquilo que você está plantando. Né? De você semear e crer. E aí
eu chorei o culto do começo ao fim, porque eu tinha certeza que era Deus falando para mim que era tempo de semear. E aí, ao final do culto, ele desceu e veio orar por mim. E ele falou: Ana, olha os campos. Tá na hora de você colher até 100 por um. Hoje eu vou chorar. E eu entendi, assim, com certeza que era Deus colocando no meu coração que eu tinha que fazer lá mesmo a cardiologia. E eu sempre falava, desde que eu entrei na medicina, assim, eu sempre falava que o dia mais feliz da minha vida ia ser o dia que eu ia fazer minha matrícula na residência de cardio. Porque daí eu ia saber que, tipo, cheguei aonde era para eu chegar. E aí, o dia que eu fui fazer matrícula, eu fui fazer matrícula na Santa Casa. Porque assim, né? Talvez você que está nos assistindo não entende muito bem como que funciona isso, né? Mas o caminho para você já era um caminho 50% andado. Você já conhecia o corpo clínico, você já conhecia, inclusive, o hospital, que não é fácil de se encontrar lá dentro, Sim. né? Já era, assim, pessoas que você já estava habituada ali, pessoas que gostavam de você, que já te conheciam. Então, esse início para qualquer um, desde que você vai iniciar num emprego novo, é difícil, Sim. em qualquer lugar. Você já estava no lugar onde você gostaria de ficar. Então, esse início você nem pegaria. Você não precisaria se provar, né? Principalmente na residência, você não precisaria se provar para eles, porque eles já te conheciam. E é engraçado, né? Porque a gente acha que sabe o que é melhor para nós. Esse é o ponto. A gente acha que sabe, né? E pra mim, nossa, fazer residência no HC era o melhor que eu Seria tinha. mesmo, né? O melhor dos mundos. O melhor porque- dos mundos. Era a sensação de casa que a gente tinha, né? Estou em casa. E aí eu fui, fiz minha matrícula e eu saí de lá chorando, assim, sabe? Eu falei: Deus, eu tô aqui. Igual, assim, sabe aquela criança, assim, eu estou sentada, mas por dentro eu tô de pé? Assim, eu tô aqui cumprindo a tua palavra, porque eu não queria estar aqui. Eu tô arrasada. Claro que eu estou contrariada. Eu falei: eu tô arrasada de estar aqui. Estou arrasada. Não é o lugar que eu queria estar, mas eu estou aqui por obediência e porque eu sei que o que o Senhor tem pra mim é o melhor. Então, assim, aos meus olhos, eu sempre fui muito franca com Deus, assim, sabe? Né? De abrir meu coração, de chorar diante dele. Eu falei: Deus, eu não tô entendendo. Não tô. Pra mim não é o melhor lugar pra eu estar. Mas eu estou aqui porque eu creio. Eu creio que o Senhor tem algo pra mim. Que é o melhor e que, enfim. E eu lembro, gente, que eu tenho a foto com os meus colegas, né? Todo mundo super feliz e eu, por dentro, eu tava arrasada, assim, sabe? Só que a Santa Casa me deu algo que o HC nunca me daria, que é a insuficiência cardíaca. Né? Foi lá que eu conheci a Marcele, né? Que é a pessoa que é a maior inspiração para mim hoje dentro da insuficiência cardíaca. Conheci a doutora Lídia lá. Então, conheci a transplante. Então, conheci esse mundo que hoje é o que eu vivo, né? Então, eu entendi muita coisa, né? E aí, quando eu estava no último ano de residência, no segundo ano de residência, um dia eu estava no congresso e eu recebi uma mensagem da doutora Lídia, assim: onde você tá? Eu nunca tinha nem falado com ela pessoalmente, assim, né? Tipo, tinha, assim, né? Mas, tá no congresso? Tô. Eu, tipo, meu Deus, tô, né? Assim, cadê? Daí ela disse assim: vem aqui que eu preciso falar com você. E aí eu fui. E quando eu fui... O que eu fiz? Meu Deus, o que eu fiz de errado? E aí eu fui lá no Media Desk. E quando eu entrei, estavam os maiores nomes da cardiologia no Media Desk. Né? Inclusive a doutora Lídia, que hoje é a maior referência, uma das maiores referências em insuficiência cardíaca. E aí quando eu entrei lá dentro, na hora me veio à memória, assim, sabe? A palavra que eu tinha recebido há anos atrás. Há quase 15 anos antes. E Deus colocou no meu coração: eu te disse que eu ia te colocar entre grandes homens. Não que eu fosse uma grande homem, eu estava ali, eu era residente, né? Mas eu saí de lá, a gente conversou sobre projetos e tudo mais, e eu saí de lá com essa verdade queimando no meu coração. Eu liguei pro Du chorando, falei: amor, Deus me deu uma palavra que eu ia estar entre grandes homens. E hoje eu estava entre grandes homens. E aí tudo fez sentido, assim, sabe? E claro, isso foi só, né, desde então, as coisas que vêm acontecendo na minha vida, eu vejo a resposta dessa palavra, assim, né? Hoje Estão vindo imagens na minha mente agora, dos congressos, de você palestrando, de você sentada à mesa com grandes nomes
nacionais e internacionais na cardiologia. Deus realmente te colocou entre grandes homens. E eu achava que isso era o que maior que Deus podia me dar. E esse ano eu recebi da mão do cardiologista mundial que eu mais admiro na vida, ele me deu o certificado de Fellow em insuficiência cardíaca. Quando eu estava lá na Heart Failure, em Belgrado, eu falei, ai Deus, podia ser qualquer pessoa me dar esse certificado, mas podia ser o Mullins, né? Eu ia ficar tão feliz se fosse ele. Sabe, detalhes que só Deus, só você sabe, assim, que você pensa assim no fundinho do teu coração e você pensa, tá aqui dentro, mas você não fala nem para ninguém, assim. Sim. E aí, quando eu cheguei lá para receber o certificado, né? O Mullins pegou o microfone e eu tenho o vídeo deles me chamando com o meu nome, sabe? E eu recebi, me dando no meio de grandes homens. No meio de grandes homens. Sabe, a pessoa que eu mais admiro hoje nascer no mundo me deu um certificado. Que talvez para as pessoas não seja grande coisa. É só um certificado de fellow. Mas para mim... É a tua conversa com teu pai pedindo. Exato, sabe? É o mais íntimo do meu coração, assim. Que Deus... Se sentir a filhinha do papai. Sabe, se sentir mimada, assim mesmo. Assim. E ó, eu falo hoje pra você, eu não sei o que você tá passando na sua vida, eu não sei qual porta Deus fechou. Mas se Deus tá fechando uma porta na tua vida, Ele sabe o teu caminho. Ele sabe todas as coisas que você vai passar. Não chore por esse... Não murmure, porque chorar é inevitável. A gente chora, a gente fica triste, porque é o desejo do nosso coração. Mas você acha que sabe o que é melhor para você, mas Deus é que sabe. Então, a porta fechada também é para a honra e glória dEle. Ore e peça para o Senhor direção para agir a partir disso que Ele está fazendo, a partir desse não que Ele te deu. E eu tenho certeza que Deus vai abrir uma nova porta para você. Então, não murmure pelo não. Chore, fique triste, porque é da nossa carne, a gente é ser humano. Mas Deus sabe o que é melhor para você. Entenda o que fazer, porque se a gente não fizer a nossa parte, Deus não tem como fazer a dele. Então faça a tua parte, entenda de Deus como que você tem que seguir, de que maneira, e siga, sabe? No caminho que Deus propuser para você, porque esse vai ser o melhor caminho. Confia, porque o teu pai sabe o que é melhor para você. Imagina se você não tivesse... Sabe, se você tivesse batido o pé, por exemplo, e não tivesse entrado na Santa Casa. Hoje você estaria sendo privada, talvez, de viver tudo isso que você está vivendo. É isso. E veja, né, e dentro dessa história toda, uma coisa que eu entendo hoje muito claramente é sobre o tempo. Do dia que eu recebi essa palavra até o dia que eu estava lá recebendo o certificado da mão do Mullins, foram 17 anos. Uau! E a gente, às vezes, cria tanta expectativa, parece que as coisas acontecem para ontem. Mas, meu Deus, hoje eu não mudaria nada. Porque foi perfeito. Aquele momento foi perfeito. Né? Então, Deus sabe. Só que isso é uma coisa, eu nunca murmurei. Eu chorei. Chorei muito. Rasguei meu coração e fui muito sincera. Todas as vezes que eu cheguei para Deus... Gente, Ele é meu paizinho, Ele conhece mais meu coração como ninguém conhece. Como ninguém. Ele sabe os meus pensamentos maus, que são vários, né? Os meus pensamentos egoístas, meus pensamentos todos. Então, todas as vezes que eu chorei diante de Deus, eu fui muito franca. Deus está doendo. Deus, eu não concordo. Eu acho que está errado, mas eu escolho obedecer. É ser a filha obediente, mesmo contrariada, entendendo que o teu pai sabe o que é melhor para você. Exato. É igual as nossas crianças, que às vezes elas querem dormir sem escovar o dente. Exato. E a gente faz escovar o dente, ou faz comer aquilo que quer comer uma coisa, tem que comer outra. Ou precisa dormir, porque nós sabemos que o melhor é escovar o dente do que ficar sem o dente depois. E Deus sabe o que é melhor para nós. Então, a criança, mesmo contrariada, ela obedece. A gente tem que ser assim também. Porque se você não obedece, você perde de viver os planos que Deus tem para você. É fazer a nossa parte. Porque não tem como Deus fazer a dele se o que compete a nós, a gente não fazer. Eu acho que são várias coisas assim, que envolvem tudo isso. É entender o tempo, é entender que Deus conhece o teu coração como ninguém. O mais íntimo, coisas que são detalhes que para você talvez, que para outras pessoas sejam tão insignificantes, mas que Deus sabe todos os detalhes. E entender assim que
mesmo quando você não quer fazer, Deus está fazendo algo por trás, assim, sabe? Deus está ouvindo. E principalmente, assim, eu acho que uma coisa que é muito importante é saber que não é por você, entendeu? Sim. Não é por mérito teu. Isso eu tenho tão claro, todas as vezes que eu consigo algo, assim, que acontece algo novo, que eu conquisto algo, eu falo, Deus, não é por mim. Não é por mim. Todas as vezes, assim, eu oro e falo, Deus, que eu não olhe pra mim em nenhum momento achando que eu sou capaz sozinho. Sem soberbecer, né? Porque senão a gente cai nesse erro. Sim. Né? Porque pensar assim, então agora eu consigo sozinha. Olha como eu sou incrível. Olha como eu sou incrível, sabe? Então, todas as vezes que acontece algo, eu falo. Veja um detalhe, né? Esse ano eu fui na Socesp. Quando eu tava lá na Socesp, eu falei, nossa, Deus, um dia eu queria dar uma palestra assim em um congresso grande como esse. Puxa, ia ser tão legal, mas isso coisas que eu e Deus falo, entendeu? Não falo pra ninguém, não falo nem pro Du, às vezes. Sim. É algo que eu falo pra Deus, assim. E pronto, acabou. Sem brincadeira, acho que passado nem 2 meses desse acontecimento, eu recebi um e-mail de um convite para ser uma palestra no Congresso Brasileiro de Cardio. Vou te falar que a hora que eu recebi esse e-mail, eu pensei assim, que legal, meu trabalho. Meu TCC, meu resumo foi aceito. Porque eu nem imaginava por nenhum momento da minha vida que eu seria convidada para dar uma palestra no Congresso Brasileiro. Na hora que eu recebi, que eu me dei conta do que eu estava vendo diante de mim, assim, nossa, eu fui convidada para o Congresso Brasileiro. Primeira coisa que eu senti, falei, eu vi, parece que Deus falando no meu ouvido. Você não pediu? Não era isso que você queria? Então, ali eu falei, Deus, obrigada, porque não sou eu. Não sou eu. Existe impossível para ele, né? Mas a primeira coisa que eu pensei, Deus, não é mérito meu. Sim. Não é. Se eu tô indo hoje lá, é porque o Senhor tá me dando, sabe? Claro, gente, eu não posso dizer também, não, né, não façam nada. Deixe que Deus faça tudo. Faça a sua parte. Faço, né? Eu tô lá todo dia, eu tô estudando, eu tô me dedicando, eu tô fazendo parte, eu tô me envolvendo. Entregando tudo aquilo que você se propõe a fazer com excelência. Exato. E assim, não puxando o saco, nada, não para que você se ensoberbeça. Mas, de fato, né, conversamos antes de a gente iniciar o podcast, eu nunca vi você murmurar pelas coisas. Mesmo quando dá errado, porque muitas vezes dá errado. E eu sempre vi você entregar tudo que você faz com excelência. Por isso que, para você que está assistindo a gente, que sabe todos esses congressos, o que significa, sabe o tamanho disso. Mas para você que não sabe, quando Deus falou que ia te colocar no meio de grandes homens, gente, grandes homens, são nomes internacionais, são nomes que têm renome mundial, um lugar na medicina que só homens literalmente ocupam. Pouquíssimas mulheres contadas nos dedos hoje ocupam essas cadeiras, dando aulas, né? E para a glória dele, né? Fazendo, claro, a tua parte, não deixando de fazer a tua parte, mas ele está cumprindo a promessa que ele te fez de uma maneira que você nem imaginava. Porque quando você apenas esteve no meio de grandes homens, ele já tinha cumprido ali a sua promessa. Mas hoje você fala de igual para igual no meio de grandes homens. Então, Deus tem grandes coisas para nós, desde que você faça a tua parte bem feita, que você seja um filho obediente ao Senhor. Porque a gente não sabe aquilo que ele tem preparado para nós. E que bom, porque talvez se ele tivesse te contado isso no começo, você nem acreditaria. Ou faria de maneira inferior ao que você fez, entregaria menos, né? Porque já que Deus vai me colocar num lugar tão alto desse, eu posso dar uma relaxada. Exato. É isso que eu falo, assim, eu dou o meu melhor mesmo. Mas no final das contas, gente, sinceramente, assim, eu não tô falando só porque é um podcast, mas existem outras pessoas que são melhores, entendeu? Eu tenho consciência, assim, que talvez saibam muito mais que eu, não tenho certeza. Mas ali eu vejo a mão de Deus, assim, sabe? É graça. Pode ser, com certeza tem pessoas melhores, mas Deus, ele quis honrar, sabe? Que ele quis tocar meu coração como filha mesmo, sabe? Então eu queria estar um dia lá, então ele falou, tá aqui, filha.
Estou te dando os desejos mínimos do teu coração, assim. Hoje mesmo estava falando com os alunos, né? Há umas 2 semanas atrás eu fui chamada para dar uma palestra no CONCIER, que é um congresso acadêmico. Gente, é um congresso acadêmico, local. Se a gente for colocar, assim, em parâmetros, né? Eu estou indo para o brasileiro. Sim. E aqui é o CONCIER, que é um congresso estudantil, acadêmico. Mas é o maior congresso acadêmico. E toda vez que eu via, assim, esse congresso, vinha nomes grandes, vinham dar uma palestra lá. Vou te dizer que lá no fundinho do meu coração eu dizia, ai, queria tanto ser um dia convidada, sabe? Coisas. O que eu quero dizer, assim, não é que seja pequeno, porque não é, né? É grande. Comparado com o que você vive hoje, tem uma relevância menor. Mas são detalhes do teu coração, sabe? Todas as vezes que essas coisas acontecem, eu penso, meu Deus, Deus ouve os detalhes. E às vezes não é nem uma oração, é um pensamento, né? E Só que o que faz diferença, a diferença é que você, apesar de ser só um pensamento, não é uma grande oração, jejum, eu jejuei para ser chamada, não é, às vezes é coisa do teu coração, mas quando você vive uma vida com Deus, de intimidade, é assim que é. Às vezes eu penso, e eu vejo essas pessoas que são Instagramers e que têm o tempo com o Senhor, gente, a palavra transforma seja quem for. E amém que eles estão tendo esse tempo com a palavra. Mas existem coisas que é do íntimo. Sim. Sabe? A intimidade com teu Deus. Sabe? É isso. Não é grande jejum e oração, meu Deus, penitências para ganhar. Não preciso fazer nenhuma promessa e cumprir promessas. É a minha vida do dia a dia, sabe? Aquilo que eu converso com Deus quando eu estou correndo. Sabe, aquelas coisas que eu sinto, mas é que é o meu paizinho que eu tô falando, é a intimidade. Eu acho que é isso que faz diferença, assim, né, nas coisas que acontecem, as coisas acontecerem, né? Porque, sinceramente, assim, talvez, se dependesse de eu fazer grandes jejuns e orações, assim, intensas, fervorosas, campanhas, talvez, eu vou dizer, eu ia falhar, eu não ia fazer, talvez, sabe? Mas é no dia a dia. É no dia a dia, na tua intimidade com Deus, no dia a dia, no teu momento com Deus, no teu silêncio, assim, no teu momento com Deus. Não precisa ninguém saber, não precisa estar num grande, não precisa postar, não precisa ser um grande evento, assim, nacional. Uma conferência de igreja. Um grande preletor, sabe? Claro que essas coisas são gostosas, né? Quando você está lá, ou, né, num evento, assim, né, num grande congresso, num grande retiro, e daí vem aquele pastor internacional e ora por você, nossa, é muito bom, é muito legal. Mas, puxa, quando você tem uma resposta dessas, assim, sabe? O que constrói é o secreto. É o secreto, é o teu dia a dia, aquilo que você fala todos os dias para Deus. E aí isso envolve, eu acho que quando você é franca com Deus, envolve isso também. Quando você tem intimidade, você tem o teu dia a dia com Deus, puxa, você não se acanha, digamos assim, você não se envergonha de falar que você tá, ai Deus, hoje tô brava, ou senti inveja, ou sabe, fiquei com dor do cotovelo, porque Deus te conhece mais que ninguém, e aí você não tem, sabe, você não precisa dar volta, melindres, né? Você não precisa dar volta com Deus, você não precisa arranjar uma forma de falar, você senta e fala, Deus, não tô legal hoje, tô ruim, tô brava, tô com raiva, ou tô com dor de cotovelo, ou quero, sabe? Ou tô triste, tô chateada, sabe? Você chega e fala, Deus, tá assim. Porque é o teu dia a dia. Sim. Eu acho que isso até é a relação com o pai, né? É difícil às vezes falar da relação com o pai, porque nem todo mundo tem uma boa relação com o pai, e talvez para essas pessoas que não tiveram um bom relacionamento com o pai, fique um pouco difícil de entender isso. Mas eu tive um relacionamento muito bom com meu pai. Eu até estava agora, nesse final de semana, eu fui com as meninas, né, correr, e eu falei muito desse dia. Tive um dia com meu pai em que nós ficamos, quando eu comecei a namorar o Du. O Du ia me pedir em namoro, e antes disso eu sentei com meu pai, porque eu sempre abri tudo. Sempre conversei com a minha mãe e com meu pai sobre tudo. Eu falei, pai, eu vou ser pedido em namoro. Né, acho. E aí nós gastamos umas 4 horas dentro do carro. Ele foi me buscar, não me lembro nem onde. E nós ficamos no carro conversando umas 4 horas. Sem parar. E aí ele me falou sobre tudo, sobre futuro, sobre o que ele esperava de mim, o que eu tinha esperado da pessoa, enfim.
Mas o que eu quero dizer com isso, assim, é intimidade, entendeu? Era eu e meu pai, ele foi o meu melhor pai, e é assim que a gente tem que ser com Deus. Sabe? É do dia a dia, é você ter esse tempo, você falar, se abrir o teu coração, falar o que é bom e falar o que é ruim. Sabe que tem um monte de gente que que funciona com grandes rituais. Então, preciso sentar na cadeira, abrir. Eu sou assim para sono, para dormir, tem que estar escuro, tem que estar coberto, tem que ter tomado banho antes. Mas com Deus, tem gente que tem seus rituais, que precisa estar num lugar, abrir sua Bíblia, pegar um café, uma água, enfim. Eu não funciono assim. Eu tenho meu momento de leitura da Bíblia, de ter o meu momento com Deus ali fixo, que é fixo, mas é variável durante o meu dia. Mas eu falo com Deus o dia inteiro. Eu discuto com Deus, assim, de conversar. Deus, o que você acha disso? E essa situação, Deus, o que você acha? Como se ele estivesse, assim, fisicamente do meu lado. E eu sei que ele está. Mas é isso, a intimidade não é você se referir a Deus apenas como uma autoridade, porque Deus é uma autoridade, mas Ele é teu pai. Então, a oração que você faz é a oração de filha, porque a nossa vida ela tem que servir para glorificar a Deus. Nós somos servos de Deus, servimos para glorificar o nome dele. A nossa vida precisa acontecer isso, mas nós também somos filhas de Deus. Então, a filha pede para o pai as coisas que estão lá no íntimo, né? Nós, com criança pequena, os nossos filhos às vezes pedem cada coisa. Uma girafa, um elefante. E a gente não dá, porque não tem como. Porque se tivesse como dar uma girafa, um elefante, a gente daria, né? Mas Deus pode dar. Nós temos a nossa limitação. Esses dias o Pedro disse para mim, mãe, eu quero uma fazenda. Eu falei, filho, o que você quer da sua fazenda? Eu falei, vamos pedir para Jesus. Porque a mamãe não pode te dar, mas Jesus pode te dar. E aí ele foi falando todas as coisas que ele queria na fazenda. Eu não tenho condição de dar isso, mas Deus, que é o pai dele, pode dar para ele, né? Às vezes uma coisa que é tão insignificante para algumas pessoas, mas é tão significante para nós, você não precisa contar para os outros. Conta para Deus, porque os outros muitas vezes não podem nem resolver aquela situação, não podem nem te dar aquilo que você quer. Por exemplo, a entrega do certificado. Deus pode todas as coisas. E você é filha amada dele, então peça. Sabe, peça como filha. Aprenda a orar como filho e não como servo. Entenda que como servo, você vai conversar com o teu chefe, com o teu patrão, você tem uma postura de servo, né? De serviço. Agora, conversando com o teu pai, se você tem filhos pequenos, quando os teus filhos vão conversar com você, a conversa é totalmente diferente. Então, aprenda a pedir também como filho, porque Deus sabe de todas as necessidades, Deus sabe de todas as vontades do seu coração, de todas as amarguras, de todos os perrengues que tem aí dentro, de todas as frustrações. Não adianta mentir para Deus. Então peça como filho também. Eu tenho certeza que Deus vai responder as tuas orações, desde que sejam para glorificar o nome dele. Eu acho, assim, que esse tempo que as pessoas têm, às vezes, né, esses rituais que as pessoas têm, eu acho que elas não têm, não são, não estou desvalorizando esses momentos, né? Porque, como eu já falei, né, Deus, ele usa todas as situações, né? Então, você ter esse ritual para falar com Deus e tal, tem o seu valor, só que não pode ser a única forma, esse que é o ponto, né? Puxa, você sabe, abre o teu coração, fale aquilo que tá para ser falado. Quiser gritar, eu já brinquei, às vezes já falei para outras pessoas, às vezes, né? Entra no teu quarto e grite, tipo, sabe, se você precisar. Mas tem o teu tempo com Deus, que é o dia a dia que te constrói. Claro, esses momentos de rituais, de ler a Bíblia com o Senhor né, pregações e tal, tudo isso faz parte de uma construção da tua vida, do teu dia a dia com Deus. Mas não pode ser a única, não pode ser só isso. Sabe? É a tua verdade com Deus que importa, né? Eu acho que isso é super importante. E aí, o que eu penso, né? Talvez, para algumas pessoas que escutem o que eu estou dizendo, assim, pensa, coincidência o cara ter entregado, ele entregava para todo mundo e entregou para você. Né? E tá tudo bem, né? A pessoa pode pensar o que ela quiser e não tá tudo errado, realmente, né? E se eu não estivesse lá, ia ser o cara que ia entregar do mesmo jeito. Mas são detalhes do teu que sabe, que estão no teu coração, que fazem toda a diferença. E quando você escolhe olhar para as situações, por menores que sejam,
e reconhecer que Deus está por trás dela, as coisas acontecem. Então, realmente, poderia ser, foi qualquer cara. Foi qualquer cara, mas eu escolhi ver a minha resposta de oração ali nela. Sabe? Dar a Deus o crédito. Porque foi Ele. Eu acho que hoje, uma das grandes dificuldades que as pessoas têm é de enxergar Deus nos detalhes, entendeu? Porque parece que tem que ser um grande milagre. Tem que ser uma grande situação, senão não é Deus. O morto ressuscitar. O morto ressuscitar, sabe? E Deus faz, não vou dizer para você que não faz. Sim. Claro que faz. Mas não é isso que vai trazer a tua verdade com Deus, entendeu? Aquilo que você constrói no teu dia a dia, no teu secreto. Quando meu pai morreu, gente, eu já falei aqui, né? Meu pai era, meu Deus, meu ídolo, assim. Era a pessoa com quem que eu mais amava nesse mundo, assim. E meu pai morreu, jovem, 56 anos. Muito jovem, né? E meu mundo caiu, assim. E no dia do velório, assim, à noite, estávamos só nós e as amigas, eu com as minhas amigas, meu pastor, e eu falei, pastor, eu quero orar para o meu pai ressuscitar. Porque eu creio que ele pode ressuscitar. E aí nós fomos, né, esperamos as pessoas saírem, né? Quando ficou mais de madrugada, assim, né? Para não escandalizar ninguém também. A gente foi lá e orou para o meu pai, para que ele ressuscitasse. Eu creio num Deus que pode fazer isso. Entendeu? E eu orei com todo o meu coração. Falei, Deus, eu creio que o Senhor pode ressuscitar, que o Senhor pode transformar a vida de pessoas com esse milagre. E orei, todo mundo orou. E eu vou te dizer, eu senti meu pai quente, de verdade. E enquanto eu estava orando, uma amiga veio assim do meu lado e falou assim, Ana, Deus pode trazer teu pai de verdade. Deus pode, Ele é capaz de qualquer coisa. Porém, Deus preparou um lugar para o teu pai. E Ele cumpriu aquilo que Ele tinha que fazer aqui. E então, assim, se no teu coração você quiser, Deus pode e vai. Mas Deus também está dizendo que é hora do teu pai desfrutar daquilo que ele viveu para isso. Desfrutar do lugar que Deus preparou para ele. E eu chorei assim, naquele momento eu perdi meu pai, sabe? Porque até então eu tinha certeza que Deus podia me dar ele de volta. Mas naquele momento eu falei, não, Deus, eu não posso fazer isso com meu pai. Ele já tinha se convertido, ele tinha vivido, sabe, lutou o bom combate, sabe? E guardou a fé, ele tinha tocado pessoas, ele tinha falado de Jesus, ele tinha feito o que ele tinha que ter feito. E eu não podia fazer isso, sabe? Eu falei, não, Deus, eu não posso fazer isso. Eu creio naquilo que o Senhor pode fazer, mas eu sei que não era isso que o Senhor tinha para fazer. E aí eu descansei em Deus, assim, né? Chorei muito, muito. Mas eu tive a certeza que era o momento. Né? E entreguei e falei, Deus. Então veja, Deus podia fazer, mas aquilo que eu vivi naquele momento foi muito maior, sabe? E aí, algumas semanas depois, a gente achou a Bíblia do meu pai, que estava com ele no hospital. E meu pai tinha uma coisa assim, que ele nunca, jamais escrevia na Bíblia, em qualquer livro. Deus me livre de estragar, né? E daí lá tinha um único texto que ele escreveu na Bíblia, de Coríntios, lá falando sobre, sabe, sobre Deus preparar o lugar, que Deus estava preparando o lugar. E ele escreveu ali. Ele tinha lido, então Deus consolou o coração dele, ele sabia. Ele sabia que era o tempo dele. Ele já tinha tido leucemia antes e ele tinha curado, tinha, né, casado com a minha mãe, acertou todas as coisas, porque ele já era casado com a minha mãe, mas não no civil, né? Então, nessa época que ele foi curado, né, da leucemia, ele fez muitas coisas. Eu casei, ele me levou no altar, sabe? E só que na segunda vez que teve a recidiva, ele sabia que não ia, sabe? E nós não sabíamos que ele sabia. Só depois que a gente pegou a Bíblia e viu que ele tinha marcado. Então, isso foi um consolo, sabe?
Deus podia fazer grandes coisas? Podia, mas é o secreto, é o dia a dia, aquilo que está no nosso coração, é Deus consolando o teu coração, sabe? Que isso aqui tem valor, que é grande, é tão grande quanto isso, só que a gente às vezes não vive esse momento. É engraçado, né, você falar, porque eu sou muito atenta, mas muito atenta, porque talvez para os parâmetros das demais pessoas. Mas eu sou atenta aos milagres que o Senhor faz, sabe? E eu procuro muito os milagres que o Senhor faz no dia a dia, sabe, pequenos milagres como os que você contou hoje, de talvez coisas que eram impossíveis e que o Senhor foi lá e fez. Acho que a gente fica tão preso às vezes em ver os grandes milagres como ressuscitar os mortos, que a gente esquece e que a gente fica distraído demais para olhar os pequenos milagres que Deus fez, que são extremamente importantes, porque são esses milagres que às vezes eles mudam o curso da nossa vida. As portas fechadas, às vezes, elas também são um milagre. Os nãos de Deus também são um milagre para poder nos poupar, né? Recentemente, agora, nós vimos tantos milagres acontecendo na vida da filha de uma amiga, de uma grande amiga nossa. E é muito incrível, né? Quando a medicina não tem mais o que fazer, é só ele. E como é que é para uma médica que lida com a ciência, que ajuda a tratar pessoas, né? Quando a gente fala de insuficiência cardíaca, a gente está falando do câncer do coração. É a doença mais grave que hoje que o coração pode ter, que é a especialidade da Ana. Ela trabalha com câncer do coração. Como é que é para você que usa a ciência a teu favor, em favor dos pacientes, com bons tratamentos, com bons remédios? Como é que é para você essa questão de olhar para os pequenos milagres que Deus faz, que muitas vezes é não ressuscitar o morto? O engraçado é que eu conversei isso com umas amigas muito recentemente, porque a medicina, a ciência, puxa, ela até afronta muito. Sim. No sentido de que às vezes as pessoas falam coisas assim, nossa, foi um milagre. E você pensa, não foi bem um milagre, foi a evolução natural da doença. Né? Então, isso acontece muitas vezes, né? Então, a gente vê isso acontecer. Às vezes o paciente, essa semana mesmo, o paciente falou assim, ai, doutora, tudo que eu tô vivendo é um milagre. Aí, no fundo, lá se pensa, tá. É o Quarteto Fantástico. É o Quarteto Fantástico, sabe? Foi a prescrição que eu fiz aqui para você. Né? Então, de fato, né? Às vezes você dividir as coisas é muito difícil. Muito difícil. Vi já milagres, milagrão, assim, daqueles que as pessoas pensam como milagre acontecer, vi. Pessoas que iam morrer e não morreram, estão vivas até hoje. Que você pensa, não, agora deixa a vida seguir seu curso, porque tudo que eu tinha para fazer, eu já fiz, né? Especialmente na época do Covid, né? Então, eu vivi a época do Covid muito intensamente. Você trabalhou, não? Trabalhei, principalmente porque, na época, eu teve semanas que eu fiz 120 horas semanais. Meu Deus. Eu ia dormir uma noite eu dormia em casa, que era uma quinta-feira à noite. Os outros dias eu dormia em um hospital em outro. Eu saía de um hospital, ia para outro, e daí ia para o hospital, daí ia para o ambulatório, daí ia para o hospital, daí ia para o pronto atendimento. Porque, na época, tinha muito pouca gente que entendia sobre ventilação mecânica, sobre paciente grave, né? Então, intubação, né? Então, para mim, quando surgiu o Covid, para mim, eu tinha certeza que eu tinha que estar lá. Que não foi à toa que eu fui chamada para estar lá cuidando de vidas, então eu tinha que estar lá. E até eu me lembro que a minha sogra, ela mandava mensagem para mim, Karen, que eles me chamam de Karen, né? Em casa eles me chamam de Karen. Karen, põe a mão na consciência, pensa no Du, pensa na tua filha, porque não tinha Micaela ainda, tinha só a Manu. Tua filha é pequena, Deus me livre se acontece alguma coisa. E a gente via médicos morrendo, né? Sim. E aí eu me lembro de responder, falar, dona Shirley, eu me formei por isso. Eu estou nessa profissão para fazer diferença e as pessoas precisam de mim nesse momento. Então, eu vou estar aqui. Então, sempre, nossa, na época eu lembro que várias escalas ficavam furadas porque muitas pessoas saíram por receio, outras porque não deram conta, porque, gente, foi uma carga emocional, assim,
absurda, né? A gente tratava de pessoas, as pessoas morriam por melhor que fosse o tratamento, era como areia escorrendo pela mão, assim, sabe? Quando não tinha mais o que fazer, e às vezes a pessoa estava bem, no dia seguinte afundava, assim, e você era a última pessoa que a pessoa viu, e aí chegavam os familiares que estavam há dias sem ver e não iriam ver porque ficava, sabe? Então foi um momento muito difícil. E lá eu vi muito milagre. Nesses dias eu vi muito milagre acontecer, pessoas que a gente fala, não, né, não vai acontecer, e você é um milagre, né, Sil? Você sabe do que eu tô dizendo. Né? Pessoas que você pensa, não vai dar mais. Tipo, já deu tudo que eu podia fazer, e a pessoa vai e se recupera, e consegue, e supera. Então eu vi muito milagre acontecer na época do Covid, muito. E eu lembro que na época eu tinha lido um artigo de uma médica de Nova York, que ela disse assim, que ela dizia, né, que talvez você fosse a última pessoa que ela ia ver na hora da intubação, né? Então ela falou assim, seja gentil, porque talvez você vai ser a última pessoa que ela vai ver. Então diga que ela é amada, né? Que pelo menos se ela morrer, ela morra com esse sentimento de que ela é amada. E eu me lembro que muitas vezes, antes de intubar um paciente, quando era algo mais, né, assim, que eu via que não dava mais para segurar, eu olhava para o paciente e falava, olha, que eu ia explicar o que ia acontecer, eu dizia, olha, a gente vai aplicar um remédio, você vai dormir, você não vai sentir nada, né, mas eu preciso fazer isso para te ajudar a respirar. E eu me lembro que quase 100% das vezes eu dizia, não esqueça, você é amado por alguém. Falei várias vezes para as pessoas, porque para a pessoa, assim, você é amado por alguém, aconteça o que acontecer, tem alguém lá fora que está te esperando, que ama você e tal. Então, muitos não tiveram a oportunidade, mas muitos tiveram. Então, eu vi realmente muitos milagres. Só que também vi muitas vezes coisas que não eram reais milagres, né? Que eram a evolução natural da medicina e que as pessoas vêm e falam assim, foi um milagre. Então, para mim, às vezes é difícil, assim, né, falar assim, né, ver assim aquela coisa e pensar, mas foi evolução natural. Mas uma coisa que eu escolhi fazer é incentivar a pessoa a falar, realmente é um milagre. Porque eu não sei qual que é o milagre dela, entendeu? Talvez para mim não seja um milagre ela ter recuperado porque ela tá usando o Quarteto Fantástico, é só esperado, né? Eu vejo isso todos os dias acontecer. Mas o que está envolvido por trás daquela história, eu não sei. E quem sou eu para dizer? Porque da mesma forma é o certificado. Para alguém que está ouvindo eu falar, milagre nenhum ter recebido o certificado. Mas para minha verdade, para minha história, aquilo foi um milagre. Então, por isso que eu falo, né? Quando as pessoas falam, por mais que às vezes eu me sinta confrontada pela ciência, vou te dizer que sinto, assim, confrontada a dizer, não, isso não é um milagre. Eu penso, não, eu não sei, talvez não seja um milagre para a ciência, mas para aquela pessoa é um milagre. Então, quando ela fala assim, eu vou orar e Deus vai fazer, eu digo, ore mesmo, porque eu sei do Deus que você está falando. Meu Deus. Então, assim, muitas vezes eu falo isso para os pacientes, eu vou orar, o que vai acontecer? Eu falo, tá bom, ore mesmo, mas tome o remédio. Tome o remédio que eu estou prescrevendo aqui. Faça a tua parte. Faça a tua parte. E aí, uma coisa que eu sempre falo para os pacientes que creem a mesma verdade que a gente crê, e eles falam, não, Deus vai operar, eu falo, vai, mas você tem que cuidar do templo do Espírito. Deus pode fazer? Pode, mas cuida do templo do Espírito, é tua obrigação como cristão. Eles, às vezes eles pensam que o agente médico não é crente, né? Não acredita em Deus. Então, é muito engraçado que quando eles falam isso, eles falam meio que afrontando a gente, às vezes, né? Tipo, você não sabe o Deus que eu sirvo. Eu penso, sei sim. Então, cuida do templo do Espírito Santo. Quando eu falo isso, que é bem frase de quem sabe o que tá falando, assim, né? De que vive com Deus. Eles falam, tá bom, eu vou cuidar então, sabe? Porque é isso, né? Então, a gente vê milagres, mas a gente sabe também. Eu vejo que eu sou, sim, um canal de milagres, né? Né? Deus pode fazer milagres através da minha mão, sim. Mas também, talvez não sejam milagres, mas talvez eu seja instrumento no sentido de, tipo assim, independente do que acontecer, Deus está nesse negócio. Sim. Né? E talvez, por exemplo, né, falando dos pacientes, o paciente chegar até você é um milagre. Porque poderia ser que ele caísse na mão de um outro profissional que não
desse tanta atenção, que não falasse para ele que o corpo dele é o templo do Espírito Santo. Pudesse ser que ele ficasse esquecido na fila e ele não chegasse, né? Porque vale ressaltar, a maior parte dos pacientes que ela atende são pacientes do SUS. Então, é um milagre quando o paciente chega até você. E eu queria falar algo muito especial hoje para os profissionais da saúde, especialmente, para todos os profissionais. Mas nós ouvimos o relato, né, que você pode ser a última pessoa que aquele paciente está vendo. Faça com amor, com carinho. Porque eu, como paciente COVID, que estive numa situação muito delicada, sou muito grata às pessoas que me trataram com carinho, porque eu via Deus na mão daquelas pessoas, sabe? Deus usando aquelas pessoas para cuidarem de mim. Então, seja um instrumento de Deus onde você estiver. No seu trabalho, sabe? Onde você estiver, você é um instrumento de Deus. Então, faça com excelência, né? Hoje a nossa conversa tá muito em relação a isso. Faça com excelência tudo aquilo que você se propuser a fazer, profissionais de todas as áreas. Talvez você seja a resposta e o milagre que alguém está precisando. Então, faça a tua parte bem feita, sabe? Porque é real. Deus nos usa também para que nós possamos ser um milagre na vida das pessoas. Então, meu Deus, eu não entendi porque eu estava ansiosa por essa conversa. Eu falei pra você, todas as minhas histórias são muito intensas. Assim, eu brinco que nada do que eu conto é simples, assim, é impressionante como é intenso mesmo. E no final das contas, hoje você está no HC que você tanto queria. Exatamente. E veja, né? Estou lá vivendo aquilo que um dia eu sonhei, mesmo. Trabalhando com insuficiência cardíaca, né? Então, agora, na quinta-feira passada, teve uma reunião lá. E aí eu tava lá falando de insuficiência cardíaca, assim, para as pessoas. Tinham médicos que nem sabiam que eu existia, nem sabiam quem era eu, assim. E eu tava lá falando para eles daquilo que, né, que Deus colocou, do ambulatório que é meu, que eu tô fazendo. Eu saí tão grata aquele dia. Eu até liguei pro Du, falei assim, meu Deus, amor, sabe? São coisas, assim, tão inacreditáveis. Eu tô aqui, num lugar que eu sempre sonhei estar, mas fazendo aquilo que eu amo fazer. Sim. E as pessoas estão me ouvindo como alguém que sabe o que está falando. Relevante, né? Sabe que isso também é uma coisa diferente, que é um diferente. Não estou falando de qualquer coisa, estou falando como, tipo, fui chamada para falar isso, né? Então, sabe, eu saio assim pensando, meu Deus, a gente não tem tantos milagres, né? Nossa, é uma sequência de milagres que Deus vai fazendo na vida da gente, né? E se você não estiver atenta, passa desapercebido, né? Por isso que a intimidade é tão importante, por isso que uma vida de relacionamento com Deus é tão importante, de você contar as coisas, ele tem que ser nosso melhor amigo, né? Além de tudo que ele já é na nossa vida, mas ele tem que ser a pessoa que você conta segredos que talvez você não conte nem pro teu marido, pra tua esposa, né? Para as pessoas mais próximas a você, porque ele é o único que pode solucionar as nossas questões, né? Sim. Colocar aos pés de quem pode resolver, é falar com quem pode resolver. Exatamente. E é isso. É isso. Acho que a vida toda minha foi assim, né? Desde que eu conheci Jesus, acho que não teve um momento que não foi intenso, assim. E é engraçado que às vezes as pessoas olham, talvez hoje, né? Eu falando todas essas coisas, pensam assim, só teve coisa boa, né? Tudo foi sim, né? Mas eu tive o não de não ter passado. E antes disso até... Eu lembro quando eu ainda estava na tecnologia e radiologia, que foi a minha primeira faculdade, né, que eu comentei, eu fui mandada embora do emprego uma vez. Uau. Você vê, né? E do emprego que eu queria. E eu fui mandada embora. E eu me lembro de muitas vezes chorar e falar, Deus, eu quero que o Senhor restitua tudo aquilo que me foi roubado, sabe? Cada lágrima, cada coisa que eu estou derramando aqui, Deus, por favor, restitua toda a minha dor, sabe? E, nossa, me lembrei, nem sei porquê, me lembrei dessa cena, me lembro de eu estar na sala, desempregada, que tinha sido mandada embora, e orando e falando, Deus, restitui tudo aquilo que foi roubado, tudo aquilo dos meus sonhos, sabe? E hoje Ele fez infinitamente mais. Muito mais. Muito mais. Nossa, que incrível a nossa conversa. Mas estamos caminhando para o final. Eu queria que você deixasse um recado para quem está nos ouvindo, dos muitos recados que hoje nós já demos aqui, né? Gente, você chegou até aqui antes do recado, curte,
compartilha, envia para as pessoas que precisam ouvir. Seleciona aí 10 amigos e envia, porque eu tenho certeza que as pessoas que vão ouvir esse podcast vão ser muito abençoadas, como nós estamos sendo aqui. Então não seja egoísta e envie esse podcast para outras pessoas. Dá o seu joinha, o seu curtido aqui, porque isso também ajuda a gente a impactar mais pessoas, né? Faz com que o canal chegue, acesse outras pessoas, porque é sobre ele. Então ajuda a gente a crescer com o canal para que mais pessoas sejam impactadas. E se você puder dar um recado aí para quem está nos ouvindo agora. Eu acho que o principal recado que eu queria deixar aqui hoje é que não importa quem você é, não importa o quão grande você seja ou quão pequeno, e não importa o que você faça para conseguir algo para Deus, o que importa é o teu coração. Assim. De verdade entregar o teu coração e todas as tuas escolhas, as tuas decisões, os mínimos detalhes para Deus, assim, sabe? Chegar diante de Deus e abrir teu coração e fale aquilo que tem no mais íntimo. Eu acho que as pessoas pensam que é religião, que é orar, ler a Bíblia inteira, orar grandes orações feitas, mas não é. Eu acho que é o teu tempo com Deus mesmo, e tem que ser Ele, assim. Não é outra pessoa, não é a Bíblia, não é uma oração, é Deus. É ir no teu secreto e abrir teu coração, falar tudo. Que Deus ele pode fazer coisas incríveis. Não é sobre ganhos, não é sobre conquistas, é sobre o mais íntimo do teu coração. É isso. Acho que essa é a verdade que eu queria trazer hoje, sim. Né? É o dia a dia com Deus mesmo. Obrigada, viu? Nossa, obrigada. Que conversa incrível. Obrigada pelo teu sim. E, gente, obrigada por estarem assistindo a gente até aqui. Queria te pedir para, se você puder, fazer uma oração, né, por nós e por quem está assistindo, porque eu tenho certeza que a vida das pessoas foi muito edificada na nossa conversa hoje. Amém. Deus, em nome de Jesus, eu peço, Deus, que o Senhor entre no coração de cada uma das pessoas que hoje ouviram isso aqui e que vão ser impactadas por essa palavra. Que o Senhor traga no coração delas, Deus, essa verdade, Deus, de que o Senhor é um Deus íntimo, de que é um Deus que não precisa de passos, não precisa de religiões ou não precisa de grandes coisas a serem feitas, Deus, mas o Senhor é um Deus que conhece o nosso coração mais íntimo. Deus, então eu peço agora que o Senhor possa tocar, Deus, no coração de cada pessoa que está aqui, que ouviu hoje isso, e mostrar, Deus, o quão maravilhoso o Senhor é, o quão o Senhor pode ser Pai, o Senhor pode tocar no coração e trazer verdades, Deus, que só o Senhor conhece, Deus. Que o Senhor transforme, que Teu Espírito Santo enche o coração de cada dessas pessoas hoje, Deus, e ajude-os, Deus, a chegar no colinho do Senhor, Deus, no colo do Papai, Deus, hoje, que seja assim, é o que eu te peço, Deus, em nome de Jesus. Amém, amém. Obrigada, viu, mais uma vez. Que delícia a nossa conversa. Eu tenho certeza que você foi muito edificado e obrigado por chegar até aqui. Deixa um comentário aqui pra gente, se inscreve no canal, dá o seu like e te espero no próximo episódio, viu? Até mais. Fica com Deus. Tchau, tchau.